Sejam muito bem-vindos ao Café Ciência e Fé, uma conversa entre amigos, num espaço onde a ciência não tem problemas café. Relembro, se a relação da fé com a ciência é um tema que vos interessa, não se esqueçam de subscrever, por gosto e partilhar. Tudo isto são formas de nos ajudarem a continuar e a divulgar este podcast. Mas passamos já ao episódio de hoje. Após a ressurreição, Jesus apareceu aos discípulos de várias formas. Ele apareceu a Maria Madalena, de tal forma que ela o poderia ter confundido com um jardineiro. Estas aparições de Jesus são muito significativas e o nosso entendimento tem dificuldade em penetrá-las. Ele aparece como o jardineiro que planta a semente no solo preparado. O solo deve exercer influência física e química para que a semente germine. Mas isto não basta. É preciso haver calor e luz solar, juntamente com chuva, para que prospere. A semente da vida sobrenatural, da graça santificante, purifica do pecado, preparando a alma humana, e o ser humano deve procurar preservar esta vida sobrenatural através das suas boas obras. Deve haver ainda o alimento sobrenatural, o corpo do Senhor, que sustenta, desenvolve e leva a vida à perfeição. Assim, o natural e o sobrenatural devem unir-se para produzir a santidade humana. O homem deve contribuir com a sua parte do trabalho e Deus dá a prosperidade. É verdade que o bom Deus dá a semente, o talento, a graça, e ao homem só cabe o trabalho de colher a semente e levar o dinheiro aos cambistas, para que possamos ter vida e tê-la em abundância. Portanto, Bernardo, estamos aqui a começar este episódio da nossa saga do evolucionismo e criação com um excerto de uma homilia de um dos grandes heróis desta saga, não é? Que é o abade de Gregor Mendel. Na altura em que ele escreve esta homilia, estamos na altura da Páscoa, não é? Portanto, isto é uma homilia de Páscoa. Ele tinha acabado de ser eleito abade, o que significa, bom, para quem conhece um bocadinho aqui da história de vida do Mendel, quando ele é abade é precisamente a altura em que ele deixa de fazer trabalho científico, porque, enfim, deixa de ter tempo, não é? Passa a ter outras coisas mais administrativas para tratar. Portanto, quando ele fala aqui, isto é uma coisa engraçadíssima, não é? Porque quando ele fala aqui da semente da vida sobrenatural, isto é a altura em que, de sementes já o homem é mais que especialista, não é? Porque tinha feito todas as experiências maravilhas que ele fez. E pronto, e acho que é aqui uma maneira engraçada, achámos que era aqui uma maneira engraçada de introduzir este episódio da nossa série de... É verdade, Gonçalo. Olá a todos os que nos ouvem. Nós quisemos fazer aqui este efeito de choque para o ouvinte que clica num vídeo ou que clica num episódio de áudio chamado Evolucionismo, Evolução e Criação, e de repente entramos aqui com uma homilia de Páscoa. Achámos que esse choque era interessante, porque esse choque muitas vezes mostra-nos esta narrativa falsa de que cristianismo e ciência estão de costas voltadas, e por isso quisemos começar aqui com uma... É a mesma pessoa. Começar aqui com uma homilia de um padre cientista, neste caso de um abade cientista, o abade Gregor Mendel, que não resistiu, na sua homilia de Páscoa, Gonçalo, a escolher um tema de jardinagem, sendo que ele passou grande parte da sua vida de experiências científicas a fazer jardinagem e a fazer ciência na horta da abadia, qual ele viveu grande parte da sua vida adulta. Exato, e acho que isto é uma boa forma de começar este episódio. Enfim, o facto de nos irmos agora focar um bocadinho no Gregor Mendel quase que podia ser um dos nossos cromos medievais, não é? Apesar daqui já não ser Idade Média. Sim, que seriam cromos pós-medievais, não é? É um cromo moderno. É um cromo moderno. Cromo moderno. Exato. Mas é engraçado porque estamos a falar da pessoa que foi pioneira na sintetização destas leis da hereditariedade, não é? Que começou aqui a abrir um caminho importantíssimo para a descoberta deste ramo, e abriu este caminho por passar uma boa parte da sua vida a fazer jardinagem, não é? Fazer experiências com ervilhas e a fazer testes, a ver o que é que acontecia quando cruzavas ervilhas diferentes, não é? Portanto, quem é que é este Gregor Mendel? Como é que
como é que ele chega a esta fase e porque é que é uma personagem tão importante que estamos aqui a referir nesta série do evolucionismo. Eu acho que nós temos de começar por dizer, Gonçalo, que o Gregor Mendel foi praticamente contemporâneo do Darwin. Ele é mais jovem que o Darwin. O Darwin nasceu em 1809 e o Gregor Mendel nasceu em 1922. E o Mendel vai morrer 2 anos depois do Darwin. Portanto, eles tiveram vidas, grande parte, sobrepostas, não é? Apesar de não se terem conhecido. E apesar da obra de Mendel só ter sido descoberta depois da morte do Mendel. Essa parte é que é interessante. E, portanto, nós vamos aqui percorrer aqui a vida do Mendel, mas enquanto o próprio Mendel trabalhava, o fruto dos seus trabalhos apenas era conhecido das suas pessoas mais próximas. E isto só vai saltar para o mundo académico no começo do século XX. Ele nasce na quinta da sua família, nasce na Silésia, que fazia parte do Império Austro-Húngaro, nasce numa terra que hoje em dia está integrada na República Checa e, quando era jovem, dedicava-se à jardinagem e à apicultura, o que é interessante, não é? Ou seja, ele nasce numa quinta, certamente habituado à vida do campo e já desde jovem se interessava pelas coisas da natureza, não é? Isto vai marcá-lo certamente para o que vem e para o que vem a seguir. E ele dedica depois 4 anos de formação focada em física e em filosofia no Instituto Filosófico da Universidade de Olomouc. Espero estar a dizer isto bem. Estes anos não foram fáceis. Eu diria assim também. Pois, esperemos que... Também não há de haver nenhum ouvinte, em princípio, que seja... Bem, talvez haja algum que seja fluente da República Checa. Não, isto na altura era... Pois, isto era Império Austro-Húngaro. Não sabem que língua é que se falaria aqui. Mas esperemos não estar aqui a assassinar esta universidade. Mas ele, quando estudava e quando estava nos seus estudos, passou por dificuldades financeiras. Não foi muito fácil esta fase da vida do Gregor Mendel, mas ele foi marcado nesta fase pela proximidade que teve com o diretor do Departamento de História Natural. Aliás, o departamento tinha o título interessante de Departamento de História Natural e Agricultura, que é interessante. E quem estava à frente desse departamento da universidade era Johann Karl Nestler. E a importância de Nestler para o jovem Mendel foi que Nestler fez uma pesquisa bastante extensa sobre os traços hereditários em plantas e animais, em particular em ovelhas. Ele fez bastante trabalho no que diz respeito à observação científica destes traços hereditários. Portanto, este contacto com a biologia, o contacto com a ciência da hereditariedade ainda nos seus começos, e ainda também que um dado interessante, Gonçalo, para ti que és de física, ele teve um importante professor neste instituto, Friedrich Franz, e foi este o professor de física, curiosamente, que encorajou o jovem Mendel a entrar na abadia agostiniana de São Tomás, em Brno. E é curioso, não é? Porque será que um professor de física está a recomendar este jovem que pode vir a ser será um grande cientista, não é? Porque é que ele recomenda entrar numa abadia agostiniana? Eu acho que não podemos deixar de salientar. Eu não posso deixar de salientar aqui este facto extraordinário, não é? De alguém de física que vai para outra área e tem e tem um contributo histórico no desenvolvimento dessa área, não é? Decisivo, não é? Não sei o que é que se passará, mas talvez estejas a querer dizer que as pessoas de física têm uma capacidade sobre-humana de se dedicar a outras áreas, se calhar. Enfim. Não sei, foi uma tentativa de eu não sei se piada. concordo. Não sei se concordo, mas é algo que acontece bastante, não é? Algo que acontece sim. Acontece algumas vezes, diria eu. Isto é aquela rivalidade entre engenheiros e físicos, já agora, para quem está a ouvir. Exato. E não está nesta área. Eu tendo a não concordar com isso. No entanto, tenho que admitir a presença de professores de física na carreira académica do jovem Mendel. Porque não só temos este professor, o Franz, que o encoraja a seguir a vida religiosa, e aqui estamos um pouco a especular, mas daquilo que lemos em preparação para o episódio, parece que uma componente importante terá sido o facto de que a vida religiosa permitiria ao jovem Mendel ter sustento, portanto, no fundo, ele não teria que se preocupar com uma profissão, digamos, mundana, poderia dedicar-se aos seus temas de interesse se seguisse uma vida religiosa. Reparem como isto é super interessante, não é? Porque isto também só é possível se houver um ambiente na abadia que o permita, não é? Isto não é só uma questão de ir à abadia buscar sopas e, não é? Papinhas e sopas. Isto aqui não é só uma questão de sustento material, é também uma questão de a abadia dar valor ao estudo, claro, não é? Claro, ou seja, é este valor, esta convicção profundamente cristã de que a realidade é boa e que vale a pena ser estudada e, portanto, podemos abdicar do trabalho braçal desta pessoa
Para ela fazer trabalho intelectual. Para ela fazer um trabalho intelectual. Não é? É assim, de certa forma, uma boa parte do trabalho intelectual dele foi também plantar ervilhas, não é? Portanto, acabava Também poderia de certa ter forma contribuir. uma dupla utilidade, dizes tu. Por acaso é Ou seja, interessante. acabou por conseguir ligar este trabalho intelectual à contribuição para o sustento Ou seja, da os sua irmãos, comunidade, não é? os irmãos farados agostinianos iam dizer todos os dias, outra vez só para ter ervilhas. Exato. Imagino que sim. Imagino que sim. Irmão Mendel, isto outra vez. Não se arranja mais nada, não se arranja qualquer outra coisinha diferente. Já não há aí umas favas ou umas coisas. Ai, que miséria. Enfim. Bem, mas para evitar descarrilar isto, Enfim. vamos lá aqui voltar à nossa cronologia. Sim, mas acho que é importante referir isto, não é? É muito importante. É muito importante. Esta visão profundamente cristã de que a realidade é uma coisa que vale a pena estudar e, portanto, vale a pena uma pessoa dedicar a sua vida ao estudo e, em particular, ao estudo da realidade natural, não é? É uma coisa profundamente cristã. E repara, Gonçalo, com o acrescento de que isto não era apenas um frade que estava a estudar na sua cela, nada que se pareça com isso. Portanto, o percurso é mais ou menos este. Ele, em 1946, ele é ordenado sacerdote. Em 51, ele vai estudar para a Universidade de Viena, em que tem aulas com, nada mais nada menos, aulas de física com Christian Doppler, o físico que propôs o efeito Doppler, entre muitas outras coisas importantes que ele fez. Portanto, estamos a falar de um aluno do Doppler, não é? Que estudou em Viena com o Doppler. E o Mendel regressa à abadia para dar aulas. Portanto, este interregno em Viena, depois é posto a render na abadia, onde ele dá aulas de física, e não só, mas de física, aos frades agostinianos. Portanto, é este intercâmbio intelectual entre a abadia e a Universidade de Viena que convém trazer aqui para cima da mesa neste momento, não é? Para nós nos darmos conta de que isto não são dois mundos isolados, não é? Há aqui intercâmbio intelectual, não é? Científico mesmo. E portanto, a dar aulas de física não admira que ele fosse tão bom biólogo, não é? Estou a brincar. Outra vez. Enfim, vamos continuar. Porque... Vamos continuar. O que vale é que esta série é praticamente só biologia. Sim. E, portanto, daqui a um bocadinho vamos tema parar de falar de é demasiado dado a piadas destas da minha parte. Não, mas vai já acabar. Vais ver que agora, a partir de agora, é tudo biologia. Quando muito, vamos falar de química e depois tu, se calhar, poderás fazer aquela piada acerca da química da física, mas não vamos já antecipar isso. Vamos continuar. Exato. Vamos continuar. Ele torna-se abade, alguns entre 67 e 68, precisamente quando ele escreve aquela homilia que tu leste há pouco, Gonçalo. E há aqui uma característica da vida real, não é? Da pressão e da responsabilidade do cargo de abade, que faz com que ele, infelizmente, não consiga conciliar a carreira científica com a responsabilidade de abade e, portanto, a produção científica do Mendel, a partir destes anos, vai ser muito reduzida devido à responsabilidade que o cargo de abade lhe trouxe. Portanto, ao contrário do Nicolau Rem, que nós já falámos num dos nossos episódios de cromos medievais, que tornou-se bispo e mesmo assim continuou a fazer trabalho científico, que o Mendel, teve que se dedicar a 100% ao trabalho da abade. No fundo é um trabalho de gestão também, de direção espiritual. No fundo tem estas duas componentes, tem a gestão do dia-a-dia, não é, da abadia, mas também depois a paternalidade espiritual, não é, do resto dos frades que lá estão. Exato. Não sei se é o caso, mas isto talvez seja um sintoma do requisito cada vez maior à medida que a ciência vai evoluindo de especialização. Ou seja, se calhar no tempo de Nicolau Rem era possível ele continuar a estudar e a fazer o seu trabalho científico e conjugar isso. Também devia ser uma personalidade extraordinária, não é, para conseguir fazer isso, mas se calhar era mais fácil nessa altura fazer o trabalho científico, porque as matérias eram mais simples, apesar de tudo, estavam menos desenvolvidas, e ter o cargo de bispo, não é? Se calhar na altura era mais simples do que seria agora no século XIX, com as coisas muito mais desenvolvidas, continuar a fazer o trabalho científico de qualidade e é possível que sim, é possível que sim. Hoje em dia, como nós podemos imaginar, não é? Eu acho que dizes bem, porque hoje em dia, e devia ser assim no século XIX, no século XIX, não é? Ninguém consegue fazer ciência como um hobby, quer dizer, é extremamente exigente, extremamente absorvente, não é? Para se conseguir continuar na crista da onda, não é? Mas ao mesmo tempo é interessante ver que viam isto como uma vocação, ou seja, se queres ter tempo para estudar, tens que ir para a vida religiosa, porque se tiveres família não vais ter tempo de... Sim, é uma das formas de se conseguir, sustento, não é? Porque no fundo, um aluno que estivesse na universidade muitos anos tinha que ter uns pais com uma carteira avantajada. Uma carteira bastante, exato. Não era fácil sustentar este tipo de carreiras. Ou ter boas bolsas como o Galileu. Sim, o Galileu no fundo que saltava de patronos em patronos, não é? Mas vai dar ao mesmo, não é? Alguém tinha que sustentar, alguém tinha que pagar as contas, não é?
E temos aqui mais 15 anos de Gregor Mendel até ele morrer, mas estes 15 anos são 15 anos da Bade, para o tema que nos interessa, que é o tema da genética, que vamos tratar neste episódio. Vamos passar ao próximo resultado científico importante deste tema. E estamos em 1969, portanto o Mendel tinha sido eleito abade no ano anterior, e um cientista de nome Johannes Mischer descobre, de forma acidental, o ADN, o ácido desoxirribonucleico. Isto acontece quando o Mischer fazia experiências para tentar separar proteínas de glóbulos brancos. Ele percebe-se de que este ácido desoxirribonucleico era uma substância resistente às enzimas, neste caso às proteases, e isto intrigou-o, mas ele achou que, quer dizer, ele não se deu de forma nenhuma conta da importância do ADN, nem sequer para traços hereditários, no fundo. Ele, no fundo, deu-se conta de que esta molécula armazenava fosfato, basicamente. Que era Exato, é engraçado que durante imenso tempo eles achavam que isto era um repositório de fósforo. Era um depósito, sim. Não se aperceberam. Bom, é engraçado, mas ao mesmo tempo mostra a dificuldade que há em fazer experiências neste tipo de coisas, não é? Sim, Porque sim, a escala... é um sistema altamente complexo. E a escala é ínfima, como vamos ver daqui a pouco, não é? A escala é microscópica, não é? Isto é... Entende-se o problema, não é? Mas é engraçado que eles descobrem a molécula e durante imenso tempo acham que é um repositório de fosfato. Não entendem a ligação que isto tem com a genética do Mendel, não é? Com a questão da hereditariedade. É interessante. É bastante interessante. Daqui a um bocadinho que vamos ver a escala disto, mas só para termos uma noção, a espiral do ADN, sabemos hoje, tem 1 nanómetro de largura, não é? Quer dizer, a pessoa tem de ter a noção da escala que estas coisas se desenrolam, não é? Literalmente se desenrolam. Agora, um comentário. Ora bem, onde é que nós estamos? O Mischer faz esta descoberta do ADN, não se dá conta da importância disto. Entretanto, já tinha o Mendel morrido em 84 de doença. 4 anos depois, Heinrich Faldayer inventa a palavra cromossoma. É interessante que a palavra cromossoma vem do grego corpo colorido, portanto, croma em grego é cor e soma é corpo. E a razão pela qual o Waldeyer decide chamar aos cromossomas cromossoma é que eles, descobriu o Waldeyer, se tingem muito facilmente. Mas também Waldeyer não percebeu a importância do cromossoma. 12 anos depois, no começo do século XX, na primavera de 1900, de forma independente, 3 investigadores publicam o trabalho de Mendel, ou seja, anunciam ao mundo académico, ao mundo científico, a descoberta do trabalho de Mendel, que tinha estado um pouco esquecido nos arquivos, não é? Sobretudo, penso que não estar a dizer nada de errado, o trabalho de Mendel tinha ficado depositado na Biblioteca da Abadia de Brno, onde ele viveu na fase final da sua vida. E daquilo que eu consegui aqui investigar também, ele publicou isto, parece-me que em alemão, não é? Em 1866, e aqui na introdução deste Genes, A Very Short Introduction, eles dizem que ele publica numa revista que aquilo que nós hoje chamaríamos uma revista de pouco impacto. Publicou num jornal com pouco impacto, portanto, numa revista científica que não era muito lida, e portanto acabou por se perder um bocadinho nas areias do tempo, não é? E só foi redescoberta mais tarde. Sim. Não, é interessante no fundo, porque as pessoas podem pensar até às vezes que o Mendel fosse posterior ao Darwin, mas não, ele foi contemporâneo do Darwin, mas as descobertas dele não foram conhecidas do Darwin. Exato. Em 1900 também já não temos Darwin. Darwin morreu em 82, portanto já não há Darwin nem há Mendel. E de forma independente, estes 3 investigadores, de seus nomes Hugo de Vries, o Karl Correns e o Erich von Schermach, descobrem o trabalho de Mendel. E depois isto vai gerar aqui um burburinho muito intenso no meio académico. E as descobertas vão começar a precipitar-se de forma acelerada, graças ao empurrão que a obra de Mendel deu a este tema. Ao longo da primeira década do século XX, foram identificadas como distintas as moléculas do ADN e do ARN. E vamos ver daqui a pouco a importância destas moléculas na hereditariedade e no código genético. Mas, no entanto, nesta altura, nos primeiros anos do século XX, as diferenças entre o ADN e o ARN não foram estudadas com detalhe. E, na altura, até se achava que já havia claramente, graças ao Mendel, e até antes, não é? Já havia esta ideia das características hereditárias, mas até esta altura achava-se que a transmissão hereditária estaria a acontecer numa proteína, porque as proteínas são complexas, e achava-se que era mais promissor estudar a hipótese da transmissão estar baseada numa qualquer proteína. Ou seja, nesta altura ninguém suspeitava que o ADN ou o ARN tinha alguma coisa a ver com a hereditariedade. E há aqui uma coisa engraçada que eu também estava aqui a ver, é que durante algum tempo ainda
achava-se que o ADN era característico das células animais e que o ARN, RNA, com a sigla em inglês, era característico das células vegetais. Na realidade, hoje sabe-se tanto umas como as outras têm as duas, não é? Mas houve aqui uma altura em que se achava que as células animais tinham ADN e que as outras tinham ARN. É bastante interessante. Já agora aqui para efeitos deste episódio, nós umas vezes vamos dizer ADN ou DNA e outras vezes ARN, RNA, não levem a mal. Não levem a mal. Sim, é difícil manter um bocado manter um uso consistente destas siglas, é verdade. Tens toda a razão. É um bom aviso. É um bom aviso porque a meio podemos trocar, enfim. Mas isto é interessante e depois descobriu-se, naturalmente, à medida que isto foi evoluindo, que tanto as células animais como vegetais têm as duas. Sim, achei aqui uma coisa interessante. É interessante, sem dúvida, e nós vamos vendo como a pouco e pouco a verdade vem ao de cima, com o contributo de vários cientistas. Em 1902 aparece aqui um nome importante que é o Theodore Boveri. O Theodore Boveri, também com o Walter Santa, descobrem o trabalho de Mendel, portanto estudam, são motivados pelo trabalho de Mendel, e o Boveri é o primeiro a compreender a importância do cromossoma. Ele dá-se conta de um facto matemático, e o facto matemático é este, é que as células reprodutivas, os gametas, têm apenas um único conjunto de cromossomas, enquanto que o resto das células do corpo, o resto das células somáticas, têm 2 conjuntos de cromossomas. E ele, intuiu que se os gametas só tinham um conjunto de cromossomas, isto só poderia querer dizer que estas células reprodutivas, quando se dava a reprodução, juntavam os 2 conjuntos de cromossomas. É uma intuição interessante, não é? Se o gameta tem metade e os 2 gametas juntam-se na reprodução, então, se calhar, ele hipotizou bem, os cromossomas têm material hereditário. As leis de Mendel começam a popularizar-se cada vez mais, são usadas pelos cientistas para explicar a transmissão de doenças hereditárias, como o albinismo, como a hemofilia e várias outras doenças hereditárias. Eu acho que era isto que tu estavas a dizer, Gonçalo, quando estávamos a parar este episódio, um detalhe histórico aqui que tem a ver com a dinastia imperial russa, não foi? Que estavas a ver alguma coisa sobre isso. E não só, ou seja, o que é que acontece aqui é que quando se está a fazer estes estudos com animais e com plantas, tu consegues forçá-los no fundo a acasalarem uns com os outros, não é? E a terem o seu... E consegues controlar quem é que são os pais e a ver como é que isso afeta os filhos, não é? Com os seres humanos isso não é possível. Tu fazes um estudo genético no ser humano, como o ser humano é livre, tu não vais obviamente forçar as pessoas, enfim, o que acontece é que muitos dos estudos genéticos que se fazem no ser humano são feitos com base nas famílias que têm a sua árvore genética muito bem estudada, sim, conhecida, muito bem conhecida, sim. Muito bem conhecida. E que famílias são essas? Tipicamente são as famílias da realeza em que se conhece de forma muito mais precisa do que com a população em geral, quem é que são os familiares de quem é que são os pais, quem é que são os tios, e quem é que tinha certos tipos de manifestações e doenças, não é? Quem é que tinha certo tipo de... Sim, e como são pessoas que têm uma exposição muito maior, as escribas e a malta que registra a vida delas e assim, acaba por se conhecer também que tipo, por ser mais público, o tipo de doenças que elas tinham. Então começa-se... Portanto, há vários exemplos de estudo das características hereditárias utilizando as famílias reais europeias, e aqui neste livro dos genes que nós aqui temos, eles dão um caso particular, que é o caso que estavas a dizer exatamente da família real russa, não é? Dos Romanov. Sim, que é bem conhecido. É bem conhecido que o último rei, o czar Nicolau II, tinha um único filho rapaz, e esse filho rapaz, por razões hereditárias, era hemofílico. O czarevich Alexei era hemofílico, e isso, pelos vistos, foi muito comentado na comunidade científica, ou seja, este tipo de exemplos de transmissão de doenças hereditárias, não é? Ajudou a popularizar as leis de Mendel e a torná-las conhecimento científico sólido, não é? Exato. Diz aqui que foi uma doença que ele herdou da sua avó, a Rainha Vitória. A Rainha Vitória, sim, exatamente. É bastante interessante. Portanto, ou seja, no ser humano, para se fazer este tipo de estudos, estes registros bastante pormenorizados das árvores genealógicas que são mantidos nas famílias reais europeias foram algo muito importante para se fazer isto, não é? E no fundo, fazer também aqui um parênteses em relação ou melhor, uma separação entre aquilo que o Gregor Mendel sugeriu e aquilo que hoje em dia sabemos, não? Hoje em dia temos
todo o aparato da genética da genómica, obviamente, não é? Mas o Gregor Mendel, ao codificar as leis da hereditariedade, né, com as experiências que ele fez com as suas ervilhas, não é, no mosteiro de Brno, ele permitiu que as gerações seguintes compreendessem a hereditariedade com muito detalhe e depois, mais à frente, não é, com o avanço da ciência, perceber qual é o papel, por exemplo, das mutações aleatórias na variedade genética, não é? Hoje em dia nós sabemos que as mutações no genoma acontecem por várias causas, ou pela radiação que vem do espaço e que consegue atravessar as camadas protetoras da Terra, os raios cósmicos, não é? A radioatividade natural que é na natureza existe radioatividade e também isso é causa de mutação, agentes químicos, assim por diante. Já para não falar do próprio cruzamento entre indivíduos, não é? Vão gerando a variedade genética, mas o Mendel, no fundo, codifica as leis da transmissão hereditária das características dos indivíduos. Não é? Sim, e há aqui uma coisa que é providencial também, é que ele teve um bocado... As características que ele escolheu são características relativamente raras na medida em que só são dependentes de um gene. Que é uma coisa... Isso é muito interessante. Sim, é muito interessante, porque o facto de só serem dependentes de um gene... No caso dele, ele era a rugosidade das ervilhas e a cor e mais algumas. Mas... como as características só são dependentes de um gene, permitem isolar o efeito e chegar mais facilmente a estas leis, que se calhar seria muito mais complicado em características como a altura ou assim, que são dependentes de vários genes. Portanto é muito mais difícil fazer este estudo da cadeia hereditária, como o Mendel aqui fez. Portanto, isto acaba por ser um detalhe um bocadinho providencial, mas bastante interessante. Sim, também é importante dizer, já que estamos a falar de mutações, que as mutações, quando são desfavoráveis, tendem a desaparecer, não é? Porque se elas são desfavoráveis, tornam o indivíduo menos bem-sucedido biologicamente, não é? E, portanto, tendem a desaparecer pelo processo que Darwin explicou da seleção natural, não é? Mas também dizer que há mutações que são neutras, não é, Gonçalo? Temos aqui mutações que não têm um efeito nem benéfico nem negativo no indivíduo. E este tipo de mutações neutras tendem a propagar-se ao longo do tempo, não é? Na população, por deriva genética, e no limite, com o passar do tempo, tendem a tornar-se universais, não necessariamente universais no sentido em que todos os indivíduos as têm, não é? Estas mutações neutras, mas no sentido em que estas mutações estão presentes ao longo das gerações em vários indivíduos. Exato. Acho que já falámos nisso mais ou menos no demos episódio. Falámos um bocadinho sobre isto, não é? Que se a mutação é neutra... Se ela é neutra, ela não é sujeita à pressão da seleção natural proposta por Darwin, não é? São coisas, por exemplo, olhos azuis e assim, que não têm grande... é um bom exemplo. Não tem grande impacto na sobrevivência da pessoa. Nenhum. Pode facilitar a reprodução se for mais atraente, não é? Mas, sim, certo. Mas em termos funcionais não tem grande, certo. Tem grande impacto, não é? Portanto, acaba por ser uma característica que se pode propagar ou não. Pronto, é assim, depois aqui acaba por ter um bocado o impacto da aleatoriedade, não é? Se ela se propaga ou não para a população toda, mas muitas vezes isso acontece através de um processo que se chama a deriva genética, não é? Sim. Em inglês, genetic drift, e é um detalhe interessante. Regressamos aqui à nossa cronologia. Estamos agora em 1919 e o nosso próximo cientista chama-se Phoebus Levene. Phoebus Levene analisa o ADN e descobre quais são os componentes químicos do ADN. Reparem que, entretanto, já passaram 20 anos desde a redescoberta do trabalho do Mendel. 20 anos é muito tempo, não é? Fazem-se grandes avanços também tecnológicos do ponto de vista de técnicas experimentais e laboratoriais, não é? E descobre-se que o ADN é composto por unidades repetitivas, digamos assim, às quais o Levene chamou nucleotídeos. E estes nucleotídeos, por sua vez, têm 3 elementos. Tem um grupo fosfato, este é talvez dos mais conhecidos, Gonçalo, estavas a dizer, não é? Já se sabe desde há muito tempo que há algo da presença forte muito de fósforo no ADN, não é? No ADN, não é? Isto é sabido, foi a primeira característica que se percebeu em relação ao ADN. Mas para além deste grupo fosfato, que está na parte exterior do ADN, existe ainda um núcleo com um açúcar que é composto por 5 átomos de carbono, e uma base azotada. Pois as bases azotadas, como daqui a um bocadinho vamos ver, são essenciais para a parte, provavelmente dita, do código genético. Há esta estrutura do grupo fosfato e do açúcar, que no fundo estruturam o ADN, mas a parte mais importante do ponto de vista de informação são as bases azotadas. Já lá vamos a elas daqui a pouco. Exato. Mas aqui temos um avanço importante, não é? Temos aqui o Levene a descobrir quais são os componentes químicos, não é, que compõem a molécula do ADN, que é repetitiva, não é? Quando se olha para a parte que se repete, encontram-se estes 3 elementos. Estás farto de podcasts chatos que te adormecem? Então prepara-te, porque estamos a preparar a melhor mistura de ciência e fé. Subscreve agora e deixa para trás os teus problemas de café. E não se esqueçam de pôr gosto e partilhar.
Não parecia o George Clooney, pois não? Vamos agora fazer aqui um salto muito grande. Acontece muita coisa importante, não é? Mas nós também temos que avançar com o nosso episódio e, portanto, vamos dar um salto para os anos 50. Nos anos 50, em 53... Antes de introduzires, eu ia só dizer aqui uma coisa, antes de introduzires este ponto interessantíssimo nos anos 50, não é? É que, o que é que acontece até aqui? Até aqui temos uma situação interessantíssima neste estudo da hereditariedade e da molécula do ADN, que é o seguinte, é que nós no fundo temos dois caminhos independentes de estudo da hereditariedade que praticamente não se tocam. Que é, de um lado, são as experiências semelhantes às do Mendel, em que cruzas animais ou plantas e vês que características é que eles têm. Isso é uma maneira de estudar a hereditariedade. E a outra é aquela que estávamos aqui a falar com o Phoebus Levine e com os outros, não é? Que é, através de processos químicos, tentar estudar a molécula do ADN. E até esta altura, não se sabe que é a molécula do ADN que é responsável pela transmissão, que é a principal responsável por este processo de transmissão hereditária. Sim. E, portanto, no fundo, temos dois caminhos que praticamente não interagem com o outro, mas que nos anos 50 vão ter este culminar extraordinário, que quis aqui introduzir e que eu te interrompi. Não, e bem. Em que o refinar das técnicas na bioquímica vai permitir que se una a parte hereditária que se fazia com as experiências de cruzamento de animais com o estudo da molécula do ADN que está no interior das células. E é uma coisa interessante que eles dizem aqui neste livro do Genes, da Very Short Introduction, é que enquanto do lado do cruzamento de animais e plantas as coisas não mudaram muito, portanto, a facilidade que tu tinhas em cruzar, plantas ou animais em 1880 é mais ou menos a mesma que tinhas em 1980, não mudou muito. Do ponto de vista da química e do estudo destas moléculas, o salto foi gigante e aquilo que se conseguia fazer na altura do Mendel era uma coisa praticamente pré-histórica, mas era rudimentar, acho que é a palavra. Sim. É muito rudimentar, é a palavra que eles usam. Acho que pré-histórico, não sei se é exatamente esta palavra, mas acho que é para esse efeito, não é? Aquilo que se conseguia fazer em química para estudar as moléculas na altura do Mendel estava anos-luz atrás daquilo que se vai conseguir fazer aqui nos anos 50 e que agora te vou deixar introduzir, não vou parar aqui este parênteses, mas que acho que é importante. Eu vou aproveitar o teu parênteses, porque o teu parênteses é muito importante, porque há muitas pessoas, e agora estamos a dirigir-nos em concreto para os nossos ouvintes, que são cristãos de longa data e que têm desconfianças em relação ao evolucionismo. E nós, na nossa introdução, já falámos aqui um bocadinho sobre isso, não é? Há muitos cristãos que levantam o sobrolho em relação ao evolucionismo. Porquê? Porque o evolucionismo que lhes é proposto na sociedade contemporânea vem sempre embalado em ateísmo, não é? Ou em agnosticismo. E nós já falámos sobre isso, sim. que é importante é preciso desembrulhar a ciência deste invólucro, não é? Que vem atrelado a ele, quando se utiliza a ciência para justificar o ateísmo, não é? Mas descontando isso... estivemos a falar de um exemplo disso, mas sim, não vale a pena entrarmos por aí agora, sim. Mas ainda há bocado... Sim, está. Há muitos exemplos disso e nós vamos citar ao longo desta série vários exemplos de literatura científica em que os autores são claramente agnósticos ou mesmo ateus e fazem transparecer isso nas suas obras. E dizia eu que os nossos ouvintes, que são cristãos e que têm esta desconfiança em relação ao evolucionismo darwiniano, por vezes esquecem-se, ou se não se esquecem não têm presente, que o que tu disseste agora, Gonçalo, que esta segunda linha de investigação, que é a genética, é absolutamente decisiva. Porque quando nós falamos em evolucionismo hoje em dia, século XXI, ou a partir dos anos 50 do século passado, estamos a falar do evolucionismo genético. Não estamos a falar do evolucionismo darwiniano, que era uma ideia muito gira, mas ainda muito incipiente. Não. Estamos a falar de uma ciência inteira, de um ramo completamente novo. Por um lado, a biologia molecular e depois, a seguir mais à frente, também a genética que depende dela, não é? Que revolucionaram completamente o nosso conhecimento da ciência da vida e que vão consolidar de uma forma dramática a teoria evolutiva de Darwin. E disseste bem, Gonçalo, há estas duas linhas de investigação, mas sem a genética, a teoria de Darwin não teria de todo a confirmação experimental que tem sem a genética. Tinha força na mesma. Tinha força na mesma, mas não tinha nada a ver com aquilo que acaba por ganhar aqui com esta... No fundo é uma via independente, é um método independente. Ora bem, que vai corroborar aquilo que eram as ideias. Aquilo que o Darwin propôs. É isso mesmo. E por ser independente, ainda bem que disseste isso, por ser independente
independente traz verosimilhança à teoria de Darwin. Por sua vez, a teoria de Darwin traz verosimilhança às descobertas da genética, reforçam-se mutuamente, não é? E são linhas independentes de investigação. Já que falaste aqui também no livro dos genes, vamos também só, muito brevemente, e vamos colocar, como é habitual, no link deste episódio no YouTube, as referências que utilizamos. Utilizamos vários livros da série da Oxford University Press, a série Very Short Introduction. Nós temos já usado vários livros desta série para outros episódios. Em concreto, utilizamos o livro Genes, o livro da Cell, o livro Molecular Biology e um bocadinho de nada, não muito, o livro Genomics, que já é um livro mais sobre a parte de engenharia genética, que não vamos utilizar assim tanto para esta série. E o Evolution e o Human Evolution. Sim, mas assim, o Evolution usamos nos episódios passados. Mas foram mais nos primeiros episódios. Sim, nos primeiros episódios desta série. Mas vamos partilhar estes mini-livros que são pequenos em dimensão, mas grandes em valor e em conteúdo, não é? São obras de síntese. São não só sínteses boas, mas também sínteses atuais, não é? O que é ótimo para quem não é da área de biologia, como é o nosso caso, poder inteirar-se dos factos mais recentes. Exato. Então, onde estávamos nós? É só necessário fechar os olhos à ocasional Sim, é isso. Temos que descontar. Frase anticlerical. Mas isso também, para quem estiver a ler com atenção, isso apanha-se bem, não é? A pessoa vai a ler um livro ótimo de ciência e de repente tropeça numa observação de motivação agnóstica ou ateia, mas pronto, nós desculpamos porque o livro é muito bom. Os livros em geral são muito bons, não é? E a Oxford faz uma ótima seleção e entrega aos autores certos, não é? Esta tarefa monumental, porque reparem, é monumental resumir uma área super complexa em livros que têm cada um deles 120 páginas, não é? É preciso ser muito bom na respectiva área para se conseguir resumir a área em 120 páginas, não é? É super difícil. Estávamos aonde? Estávamos no Watson e no Crick, ou melhor, íamos agora introduzir os senhores. Exato, criámos aqui toda uma pompa e circunstância para introduzir estes dois senhores, não é? O Watson e o Crick. Então, quem são eles? Nós temos o Francis Crick, um britânico, que juntamente com o James Watson, um norte-americano, vão revolucionar a genética. E reparem que a palavra revolucionar aqui tem sempre dois sentidos, não é? Como nós temos visto até agora, há uma acumulação gradual de conhecimento científico. Portanto, quando nós dizemos revolucionar, nós não estamos a querer dizer que eles não usaram nada que estava para trás. Não há nada que se pareça com isso. Estamos a dizer que fizeram uma descoberta mesmo boa, não é? Mesmo forte, mesmo importante, não é? Mas a palavra revolução deram às vezes deram um contributo muito decisivo. grande para o desenvolvimento desta área, nesse sentido. Claro. E o que é que eles fazem? Eles, no fundo, vão confirmar o trabalho dos seus antecessores, que vinha no sentido de compreender a estrutura do ADN, vão criar um modelo comprovado experimentalmente da estrutura da molécula do ADN em dupla hélice. A descoberta, ou a conclusão deste trabalho iterativo de descoberta da estrutura da molécula vai acontecer no dia 28 de fevereiro de 1953. Mas, na verdade, ainda vai ser preciso esperar uns bons meses até que eles façam sair o primeiro artigo científico acerca desta descoberta, que vai sair na revista Nature a 25 de abril do mesmo ano. E é preciso perceber que, para chegar a esta descoberta, foi necessário trabalho teórico, em torno daquilo que são os factos da biologia molecular, da bioquímica, trabalho experimental, e é o articular o trabalho teórico com o trabalho experimental, que consiste em fazer ciência, propriamente dita, ciência experimental, né, que vai permitir a estes dois cientistas fazerem esta descoberta extraordinária. A imprensa vai demorar um pouco tempo a inteirar-se da importância disto, vão ser alguns meses. Não é tanto como hoje em dia, em que uma descoberta científica rapidamente, não é, espalha-se em todo o globo. Vai demorar alguns meses. Eu acho que só lá para junho é que vamos começar a ver alguns artigos com alguma circulação a darem conta desta descoberta monumental, não é, que é feita neste ano. Esta descoberta vai depois ajudar e motivar estes cientistas e outros cientistas a acabar de resolver o problema, dentro do possível, dentro do que é, se é que se pode falar em resolver um problema tão complexo como este. Mas o que se vai seguir à descoberta da estrutura da molécula do ADN é a compreensão do processo de síntese proteica. Como é que as células produzem, sintetizam as proteínas? Isto vai demorar mais algum tempo. Em 58, o Crick propõe aquilo que hoje em dia se chama o dogma central da biologia molecular, que é a informação flui apenas no sentido destas estruturas de ácido nucleico para as proteínas, portanto, do ADN-ARN para as proteínas. Este é o sentido da informação. Diz o Crick, em 58, que a informação não regressa das proteínas para trás. Portanto, é um processo unidirecional. O que é importantíssimo. É importantíssimo. Sim. Ainda bem que assim ver, penso que iremos ver isso mais à frente. Porque isto também garante que o código genético como matriz, não é? Como, agora vou usar uma palavra inglesa, como template,
não é alterado pelo que acontece ao nível das proteínas, não é? O que é muito interessante. Depois há aqui algumas exceções em que o genoma é alterado, no caso de alguns vírus, mas não vamos entrar por esse detalhe agora. Em geral... No fundo é como se fosse um manual de instruções que é utilizado para produzir uma estrutura intermédia que é o RNA, não é? Ou a ARN, é utilizado para produzir essa estrutura que depois é utilizada para produzir as proteínas, Sim. mas não se consegue, ou pelo menos em situações normais, as nossas células não têm as estruturas necessárias para modificar este livro de instruções inicial. O que é muito importante, porque é importante que esta informação seja preservada, porque basta uma diferença pequena para ter consequências graves na vida do organismo, não é? E, portanto, é importante que esta informação possa ser copiada com o menor erro possível. E daí a importância do caminho contrário não se poder fazer, não é? Sim, convém também já agora aqui por uma questão de preciosismo, mas que também, se calhar, alguns dos nossos ouvintes podem estar a pensar que nós estamos aqui a esquecermos de uma coisa importante, mas também para deixar claro que nesta cadeia do ADN para o ARN e para as proteínas, o que nós estamos a dizer é o que o Crick disse, nomeadamente num artigo que ele publicou em 1970, em que ele diz: o dogma central da biologia molecular trata-se da transferência de informação sequencial que não pode ser transferida da proteína para o ácido nucleico. É o que ele diz neste artigo de 1970. Mas nós não estamos a dizer que não possa haver uma causa para trás do ARN para o ADN. Nós sabemos que os vírus são compostos por ARN, basicamente, e que os vírus canibalizam o genoma das células para se perpetuarem, para se reproduzirem, e nós hoje sabemos, não é, que não que estamos a dizer... Sim, portanto, é a cadeia... Exatamente, a cadeia ARN para ADN, neste sentido inverso, existe e é real, e é explorada por alguns vírus, mas da proteína para trás, para o ácido nucleico, não. O tal dogma central que o Crick propôs continua válido ainda hoje em dia. Sim, e para um vírus conseguir modificar o DNA, seria necessário trazer com ele a maquinaria, ou pelo menos trazer consigo o código que permitisse construir as enzimas que iriam fazer esta transformação inversa, não é? Porque em condições normais as nossas células não têm estas enzimas lá. Sim, portanto seria uma coisa muito complicada. Para terminarmos aqui a nossa introdução histórica, Gonçalo, poderíamos continuar a falar até aos nossos dias, mas não vamos fazer isso. Vamos só dar aqui mais um detalhe cronológico. Nos anos 60 há aqui uma parte importante na compreensão deste processo de expressão proteica, aliás, de expressão génica e de síntese proteica, que são duas coisas diferentes, que é a descoberta do ARN mensageiro. O ARN mensageiro, como vamos ver na próxima parte, este ARN mensageiro é essencial para que a informação genética dentro do núcleo passe para o citoplasma da célula, para os ribosomas, onde depois se vão sintetizar as proteínas. E quem faz esta descoberta é o Sidney Brenner, François Jacob, não sei se estou a dizer bem o nome do homem, e o Matthew Michelson, que descobrem este mecanismo do ARN mensageiro. Eu diria François Jacob, mas não sei Jacob. se... François Jacob. Por acaso podemos não ver sei, se tem ar de ser assim. Mas sim, enfim, é um biólogo francês. Disseste bem, Gonçalo, é um biólogo francês. Exato, é um biólogo francês e acho que ficamos por aqui. Mais, e não é só isso. Diz aqui o Wikipédia que foi Nobel de Fisiologia ou Medicina. Portanto, ele foi um Prémio Nobel de Medicina em 65. Atenção, não é um Jacob qualquer. Não é um Jacob qualquer. É o senhor... Pelo menos estava a perceber... É o senhor Jacob. Eu pelo menos estava a perceber Nobel da Filosofia. Então ele descobre o ARN mensageiro e ainda é Nobel da Filosofia. Não. Acho que nem sequer existe, não. Criaram, naquele ano fizeram só para ele. Estou a brincar. Enfim, já estamos a descambar um bocadinho. Pronto, e acho que chegando a esta altura, acho que vamos ficar por aqui, não é? Terminámos a nossa introdução histórica e ficámos a conhecer o Gregor Mendel, não é? E a importância dele, e chegámos ao Watson e ao Crick. O Gregor Mendel e os que seguiram. Exato, sim, o Watson e o Crick. Divagámos um bocadinho aqui por outros temas, não é? Vimos estas duas áreas que se encontraram aqui nos anos 50, não é? O evolucionismo darwiniano e a genética. Exato, e a genética do ponto de vista da bioquímica, não é? E pronto, e acho que por hoje ficamos por aqui. Não percam a continuação da nossa saga, que em breve voltará, não é? E pronto, quando continuarmos esta saga, vamos mais a fundo nesta questão do ADN, o que é que ele faz, como é que ele se comporta e como é que ele serve, como é que estes processos acontecem, e vamos olhar para esta coisa extraordinária que é a fábrica da célula. Bom, fiquem atentos aos próximos episódios dessa série. Exato. Bom, obrigado, Bernardo. Até à próxima, Gonçalo. Até à próxima. Um abraço.
mais um episódio do Café Ciência e Fé, esperemos que tenham gostado. E lembro que se a relação da ciência com a fé é um tema que vos interessa, não se esqueçam de subscrever, pôr gosto e partilhar. Tudo isto são formas de nos ajudarem a continuar e a divulgar este programa. Podem-nos deixar o vosso feedback através de comentários ou dos canais habituais, e o Café Ciência e Fé volta em breve com novos temas, sempre a mostrar a harmonia entre a fé e a razão. Até lá, fiquem bem.